2 Samuel 6. Mais uma vez Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. E Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo. E eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aiô seguiu adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira de cipreste, também com harpas e com saltérios, e com adufes, e com cornetas, e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois a sacudiam. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por causa do seu erro, e ali ele morreu junto à arca de Deus. E Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá. E ele chamou o nome do lugar Pérez Uzá, até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia e disse: Como a arca do Senhor virá até mim? Assim Davi não quis remover a arca do Senhor até ele, para dentro da cidade de Davi. No entanto, Davi carregou-a ao lado para dentro da casa de Obed-edom, o Egeteu. E a arca do Senhor continuou na casa de Obed-edom, o Geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. E contaram ao rei Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que pertence a ele por causa da arca de Deus. Então Davi foi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com júbilo. E assim sucedeu que, quando aqueles que carregavam a arca do Senhor haviam avançado 6 passos, ele sacrificou bois e novilhos cevados. E Davi dançou diante do Senhor com toda a sua força, e Davi estava cingido com o éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com brados e com o som de trombeta. E quando a arca do Senhor chegou dentro da cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou através de uma janela e viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e ela o desprezou no seu coração. E eles trouxeram para dentro a arca do Senhor e a colocaram no seu lugar no meio do tabernáculo de Davi, que Davi havia armado para ela. E Davi ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E tão logo Davi tinha terminado de oferecer ofertas queimadas e ofertas de paz, ele abençoou o povo no nome do Senhor dos Exércitos. E ele repartiu entre todas as pessoas, até entre toda a multidão de Israel, tanto as mulheres quanto aos homens, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Assim todo o povo partiu, cada qual para sua casa. Então Davi retornou para abençoar sua casa, e Mical, a filha de Saul, saiu para se encontrar com Davi. E disse: Quão glorioso foi hoje o rei de Israel, que se descobriu hoje aos olhos das criadas dos seus servos. Como um dos vãos companheiros vergonhosamente se descobre a si mesmo. E Davi disse a Mical: Foi diante do Senhor que me escolheu diante do teu pai, e diante de toda a sua casa, para me estabelecer como soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Portanto, eu quero me alegrar diante do Senhor. E ainda serei mais vil do que isso, e serei humilde à minha própria vista, e todas as criadas das quais tu falaste, por elas serei tido em honra. Por isso Mical, a filha de Saul, não teve filho até o dia da sua morte. 2 Samuel 7. E sucedeu, quando o rei se assentou na sua casa, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao seu redor, que o rei disse a Natã, o profeta: Vê, agora que habito em uma casa de cedro, mas a arca de Deus habita dentro de cortinas. E Natã disse ao rei: Vai, faz tudo o que está no teu coração, porquanto o Senhor está contigo. E sucedeu naquela noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e disse ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa na qual eu habite?
Ainda que eu não tenha habitado em nenhuma casa desde o tempo em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até este dia, mas eu adentro uma tenda e em um tabernáculo, em todos os lugares nos quais tenho caminhado com todos os filhos de Israel. Falei alguma palavra com cada uma das tribos de Israel, a quem ordenei que alimentasse o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, portanto, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do aprisco, do apacentar das ovelhas, para ser soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E eu estava contigo onde quer que ias, e cortei todos os teus inimigos da tua vista. E fiz de ti um grande nome, comparável ao nome dos grandes homens que estão na terra. Ademais, indicarei um lugar para o meu povo, Israel, e os plantarei, para que possam habitar em um local que lhes seja próprio. E não mais se mudem, tampouco os filhos da impiedade voltarão a afligi-los como outrora. E desde a época em que ordenei juízes para estarem sobre o meu povo, Israel, tenho feito com que descanses de todos os teus inimigos. O Senhor também te declara que te edificará uma casa. E quando os teus dias se cumprirem, e tu dormires com os teus pais, prepararei a tua semente após ti, a qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Se ele cometer iniquidade, eu o castigarei com a vara dos homens, e com os açoites dos filhos dos homens. Porém, a minha misericórdia não se retirará dele, como a retirei de Saul, o qual eu retirei de diante de ti. E a tua casa e o teu reino serão estabelecidos para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre. De acordo com todas essas palavras e de acordo com toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então o rei Davi entrou e se assentou diante do Senhor e disse: quem sou eu, ó Senhor Deus? E o que é a minha casa para que tu me tragas para aqui? E isto ainda foi algo pequeno à tua vista, ó Senhor Deus, mas tu também tens falado da casa do teu servo por um grande período por vir. E é esta a maneira do homem, ó Senhor Deus. E o que mais Davi pode te dizer? Porque tu, Senhor Deus, conheces o teu servo. Por causa da tua palavra e segundo o teu próprio coração, tens feito todas essas grandes coisas para fazer o teu servo conhecê-las. Porque tu és grande, ó Senhor Deus, pois não há nenhum como tu. Nem há qualquer Deus ao teu lado, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos, e que nação na terra é como o teu povo, como Israel, a quem Deus foi redimir como um povo para si mesmo, e para fazer dele um nome, coisas grandes e tremendas para a tua terra, diante do teu povo, o qual tu redimiste do Egito, das nações e dos seus deuses. Porque confirmaste para ti mesmo o teu povo Israel, para ser um povo para ti para sempre, e tu, Senhor, tornaste-te o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, a palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua casa, estabelece-a para sempre. Estabelece-a para sempre, e faz conforme tu tens dito. E que o teu nome seja magnificado para sempre, dizendo-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus sobre Israel. E que a casa do teu servo Davi seja estabelecida diante de ti, porque tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, tens revelado ao teu servo, dizendo: edificarei para ti uma casa. Portanto, o teu servo achou no seu coração fazer esta oração a ti. E agora, ó Senhor Deus, tu és aquele Deus, e as tuas palavras são verdadeiras, e tu tens prometido esta bondade ao teu servo. Portanto, agora que te compraz a abençoar a casa do teu servo, para que ela possa continuar para sempre diante de ti, porque tu, ó Senhor Deus, falaste isso, e com a tua bênção, que a casa do teu servo seja abençoada para sempre. 2 Samuel 8. E, depois disso, sucedeu que Davi feriu os filisteus e os subjugou. E Davi tomou
Meteg Amá da mão dos filisteus. E ele feriu Moabe e os mediu com uma linha, lançando-os ao chão. E com 2 linhas para os matar, e com uma linha inteira para manter vivo. E assim os moabitas se tornaram servos de Davi e traziam presentes. Davi feriu também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele foi recuperar a sua fronteira junto ao rio Eufrates. E Davi tomou dele 1000 carruagens e 700 cavaleiros e 20.000 homens a pé. E Davi já arretou todos os cavalos de carruagens, mas desses reservou 100 carruagens. E quando os sírios de Damasco vieram para socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou 22.000 homens dos sírios. Então Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e trouxeram presentes. E o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. E Davi tomou os escudos de ouro que estavam sobre os servos de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém e de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. O rei Davi tomou uma quantidade muito grande de bronze. Quando Toi, rei de Amate, ouviu que Davi havia ferido todo o exército de Hadadezer, Toi então enviou Jorão, o seu filho, até o rei Davi, para saudá-lo e bendizê-lo, porque ele havia lutado contra Hadadezer e ferido a ele. Pois Hadadezer teve guerras com Toi, e Jorão trouxe consigo vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais o rei Davi também dedicou ao Senhor, com a prata e o ouro que ele havia dedicado de todas as nações que ele havia subjugado, da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e do despojo de Hadadezer, o filho de Reobe, rei de Zobá. E Davi fez para si um nome quando retornou do combate aos sírios, no Vale do Sal, sendo 18.000 homens. E ele pôs guarnições em Edom. Ao longo de todo Edom ele pôs guarnições, e todos os de Edom se tornaram servos de Davi, e o rei preservava Davi, e o Senhor preservava Davi onde quer que ele fosse. E Davi reinou sobre todo Israel, e Davi executou juízo e justiça para todo o povo, e Joabe, o filho de Zeruia, estava sobre o exército. E Josafá, o filho de Ahilude, era o escrivão, e Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, o filho de Abiatar, eram os sacerdotes, e Seraías era o escriba. E Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus, e sobre os peleteus, e os filhos de Davi eram soberanos maiorais. Segunda Samuel 9. E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: onde ele está? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, e de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas teu pai. E te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse: eu dei ao filho do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trarás os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimento para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei:
Segundo tudo o que o meu senhor, o rei, tem ordenado ao seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, ele comerá à minha mesa, como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica. E todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei e era aleijado de ambos os pés. Segundo Samuel 10. E ocorreu depois disso que o rei dos filhos de Amon morreu, e Anum, seu filho, reinou em seu lugar. Então Davi disse, mostrarei bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai mostrou bondade para comigo. E Davi enviou consolo a ele pela mão dos seus servos, por causa do seu pai. E os servos de Davi adentraram a terra dos filhos de Amon. E os príncipes dos filhos de Amon disseram a Anum, o seu senhor, tu pensas que Davi presta honra ao teu pai? Por isso ele enviou consoladores até ti? Porventura não enviou Davi os seus servos a ti para investigar a cidade e para espioná-la e para derrubá-la? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e raspou metade das suas barbas e cortou fora metade das suas vestes até as suas nádegas e os despiu. Quando disseram isto a Davi, ele enviou para encontrá-los, porque os homens estavam sobremaneira envergonhados. E o rei disse, aguardai em Jericó até que as vossas barbas estejam crescidas, e depois retornai. E quando os filhos de Amon viram que eles fediam diante de Davi, os filhos de Amon enviaram e contrataram os sírios de Bet-Reob e os sírios de Zobá, 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e de Estobe 12.000 homens. E quando Davi ouviu isto, ele enviou Joabe e todo o exército dos homens poderosos. E os filhos de Amon saíram e ordenaram a batalha à entrada do portão. E os sírios de Zobá e Reob e de Estobe e de Maaca estavam sozinhos no campo. Quando Joabe viu que a frente da batalha estava contra ele pela dianteira e retaguarda, ele escolheu de todos os homens escolhidos de Israel e os pôs em formação contra os sírios. E o restante do povo ele entregou na mão de Abisai, seu irmão, para que ele pudesse colocá-los em formação contra os filhos de Amon. E ele disse, se os sírios me forem demasiadamente fortes, então tu me ajudarás, mas se os filhos de Amon te forem demasiadamente fortes, então eu virei e te ajudarei. Seja de boa coragem e vamos jogar com os homens em favor do nosso povo e das cidades do nosso Deus, e faça o Senhor aquilo que lhe parecer bom. E Joabe se aproximou, e o povo que estava com ele para a batalha contra os sírios, e eles fugiram diante dele. E quando os filhos de Amon viram que os sírios haviam fugido, então fugiram também eles diante de Abisai. E entraram na cidade. Assim, Joabe retornou dos filhos de Amon e chegou a Jerusalém. E quando os sírios viram que eles foram feridos diante de Israel, eles se reuniram todos. E Hadadezer enviou e retirou os sírios que estavam além do rio. E eles vieram até Elã e Sobaque. E Sobaque, o capitão do exército de Hadadezer, foi adiante deles. E quando contaram a Davi, ele reuniu todo Israel e atravessou o Jordão e chegou a Elã. E os sírios se puseram em formação contra Davi e lutaram contra ele. E os sírios fugiram diante de Israel. E Davi matou os homens de 700 carruagens dos sírios e 40.000 cavaleiros e feriu Sobaque, o capitão do exército deles, que morreu ali. E quando todos os reis que eram servos de Hadadezer viram que eles foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. Assim, os sírios temeram ajudar os filhos de Amon futuramente. Segundo Samuel 11. E sucedeu depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, que Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Davi, porém, se manteve em Jerusalém.
E sucedeu, ao cair da noite, que Davi se levantou da sua cama e caminhava sobre o terraço da casa do rei. E do terraço ele viu uma mulher se banhando, e a mulher era muito bonita de se olhar. E Davi enviou a inquirir acerca da mulher, e foi-lhe dito: Não é essa Batseba, a filha de Eliã, a esposa de Urias, o heteu? E Davi enviou mensageiros e a tomou, e ela adentrou a ele. E ele se deitou com ela, porquanto ela estava purificada da sua impureza, e ela retornou à sua casa. E a mulher concebeu e mandou contar a Davi, e disse: Estou com criança. E Davi enviou a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias até Davi. E quando Urias havia chegado até ele, Davi exigiu dele saber sobre como estava Joabe, como estava o povo e como prosperava a guerra. E Davi disse a Urias: Desce à tua casa e lava os teus pés. E Urias partiu da casa do rei, e ali seguiu-lhe uma porção de carne da parte do rei. Urias, no entanto, dormiu à porta da casa do rei, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E quando contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa, Davi disse a Urias: Não vieste da tua jornada? Por que então não desceste à tua casa? E Urias disse a Davi: A arca de Israel e Judá habitam em tendas, e o meu senhor Joabe e os servos do meu senhor estão acampados nos campos abertos. Entrarei eu então na minha casa para comer e beber, e me deitar com a minha esposa? Como tu vives e como vive a tua alma, tal coisa não farei. E Davi disse a Urias: Espera aqui hoje também, e amanhã eu te deixarei partir. Assim, Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia e no dia seguinte. E quando Davi lhe chamou, ele comeu e bebeu diante dele, e ele o embebedou. E ao anoitecer, ele saiu com os servos do seu senhor para se deitar na sua cama, mas não desceu à sua casa. E sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: Colocai Urias na linha de frente da batalha mais ardente e retirai-vos dele, para que ele possa ser ferido e morra. E sucedeu, quando Joabe observava a cidade, que ele designou Urias para um local onde ele sabia que havia homens valentes. E os homens da cidade saíram e lutaram com Joabe, e ali caíram alguns do povo dos servos de Davi, e Urias o heteu também morreu. Então Joabe mandou dizer a Davi todas as coisas a respeito da guerra, e encarregou o mensageiro, dizendo: Quando terminares de contar os assuntos da guerra ao rei, e se assim for que a ira do rei se suscite, e ele te diga: Por que vos aproximaste tanto da cidade quando lutáveis? Não sabieis vós que eles atirariam da muralha? Quem feriu Abimeleque, o filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher um pedaço de uma mó da muralha sobre ele, de modo que morreu em Tebes? Porque chegastes vós perto do muro? Então dirás: teu servo Urias, o heteu, está morto também. Assim, o mensageiro se foi e chegou e apresentou a Davi tudo que Joabe o havia enviado. E o mensageiro disse a Davi: Certamente os homens prevaleceram contra nós e saíram até nós no campo, e estivemos sobre eles até a entrada do portão. E os artilheiros atiravam da muralha sobre os teus servos. E alguns dos servos do rei estão mortos, e o teu servo Urias, o heteu, está morto também. Então Davi disse ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não deixes esta questão te aborrecer, porque a espada devora tanto a um quanto a outro. Faz a tua batalha mais forte contra a cidade e derruba-a, e encoraja tu a ele. E quando a esposa de Urias ouviu que Urias, o seu marido, estava morto, ela lamentou pelo seu marido. E quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa, e ela se tornou sua esposa, e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou o Senhor. 2 Samuel 12. E o Senhor enviou Natã até Davi, e ele veio até Davi e lhe disse: Havia 2 homens em uma cidade, um rico e outro pobre.
O homem rico tinha muitíssimas ovelhas e gado, mas o homem pobre não tinha nada, salvo uma pequena cordeira, a qual ele havia comprado e criado. E ela cresceu junto a ele e com os seus filhos. Ela comia da sua própria carne e bebia da sua própria taça. E se deitava no seu peito, e era para ele como filha. E veio ali um viajante, ao homem rico, e ele deixou de tomar do seu próprio aprisco e do seu próprio gado para preparar para o viajante que havia vindo até ele. Mas tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que havia vindo até ele. E a ira de Davi se acendeu sobremaneira contra o homem, e ele disse a Natã: Como vive o Senhor, o homem que fez esta coisa certamente deve morrer, e ele deve restituir a cordeira ao quádruplo. Porque ele fez esta coisa e porque não teve piedade. E Natã disse a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei da mão de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as esposas do teu senhor no teu peito, e te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora muito pouco, eu te teria dado ainda mais de tais e tais coisas. Porque desprezaste o mandamento do Senhor para fazer o mal à sua vista. Tu mataste Urias o Heteu com a espada, e tomaste a sua esposa para ser a tua esposa. E o mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste. E tomaste a esposa de Urias o Heteu para ser tua esposa. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei o mal contra ti a partir da tua própria casa, e tomarei as tuas esposas diante dos teus olhos, e as darei ao teu vizinho. E ele deitará com as tuas esposas à vista deste sol. Porque fizeste isso secretamente, mas eu farei esta coisa diante de todo o Israel e diante do sol. E Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: O Senhor também pôs de lado o teu pecado, tu não morrerás. Todavia, por este feito, deste uma grande ocasião para os inimigos do Senhor blasfemarem. Também a criança que te nasceu certamente morrerá. E Natã partiu para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a esposa de Urias deu a Davi, e ela ficou muito enferma. Davi então buscou a Deus pela criança, e Davi jejuou e entrou e ficou prostrado a noite toda sobre a terra, e os anciãos da sua casa se levantaram e foram ter com ele, para levantá-lo da terra. Mas ele não quis, nem ele comeu pão com eles, e sucedeu no 7º dia que a criança morreu. E os servos de Davi temiam contá-lo que a criança estava morta, porque diziam: Eis que enquanto a criança estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não atentava à nossa voz. Como então se afligirá a si mesmo, se o contarmos que a criança está morta? Mas quando Davi viu que os seus servos cochichavam, Davi percebeu que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: A criança está morta? E eles o disseram: Ela está morta. Então Davi se levantou da terra, banhou-se e se ungiu, e trocou de indumentária, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então ele veio à sua própria casa, e quando ele solicitava, eles punham pão diante dele, e ele comia. Então disseram ele aos seus servos: Que coisa é esta que fizeste? Jejuaste e pranteaste pela comida, pela criança, enquanto ela estava viva. Mas quando a criança morreu, tu te levantaste e comeste pão. E ele disse: Enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e pranteei. Porquanto eu dizia: Quem poderá dizer se Deus será gracioso para comigo, de modo que a criança possa viver? Mas agora que ela está morta, por que eu deveria jejuar? Posso trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não retornará a mim. E Davi consolou Batseba, sua esposa, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Salomão, e o Senhor o amou. E ele enviou pela mão de Natã, o profeta, e se chamou o seu nome Gedidias, por causa do Senhor. E Joabe lutou contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. E Joabe enviou mensageiros a Davi e disse: Eu lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Agora, portanto, reúne o restante do povo e acampa contra a cidade, e toma,
para que eu não tome a cidade e ela seja chamada segundo o meu nome. E Davi reuniu todo o povo e foi até Rabá. E lutou contra ela e a tomou. E ele tirou da cabeça do rei deles a sua coroa, cujo peso era 1 talento de ouro com as pedras preciosas. E ela foi posta na cabeça de Davi, e ele trouxe o despojo da cidade em grande abundância, e ele retirou o povo que lá estava, e os pôs sob serras, e sob rastelos de ferro, e sob machados de ferro, e os fez passar por fornos de tijolos. E assim fez ele a todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi e todo o povo retornaram a Jerusalém. 2 Samuel 13. E sucedeu depois disso que Absalão, o filho de Davi, tinha uma irmã formosa cujo nome era Tamar, e Aminon, o filho de Davi, a amava. E Aminon ficou tão atormentado que caiu enfermo por causa da sua irmã Tamar, porquanto ela era virgem. E Aminon considerava difícil para ele fazer algo a ela. Aminon, porém, tinha um amigo cujo nome era Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi. E Jonadab era um homem muito sutil. E ele lhe disse: Por que estás tu, sendo o filho do rei, magro, dia após dia? Não me contarás? E Aminon disse a ele: Eu amo Tamar, a irmã do meu irmão Absalão. E Jonadab disse a ele: Deita-te na tua cama e faz-te de enfermo. E quando teu pai vier para te ver, diz a ele: Rogo-te que deixes Tamar, a minha irmã, vir e me dar alimento, e preparar a carne à minha vista, para que eu possa vê-la e comer da sua mão. Assim, Aminon se deitou e se fez de enfermo. E quando o rei veio para o ver, Aminon disse ao rei: Rogo-te que deixes Tamar, minha irmã, vir fazer 2 bolos à minha vista, para que eu possa comer da tua mão. Então Davi enviou a casa a Tamar, dizendo: Vai agora até a casa do teu irmão Aminon e prepara alimento para ele. Assim, Tamar foi à casa do seu irmão Aminon. E ele estava deitado, e ela tomou farinha e a amassou. E fez bolos à vista dele, e assou os bolos. E ela pegou uma panela e os colocou diante dele, mas ele se recusou a comê-los. E Aminon disse: Retirai de mim todos os homens. E se retiraram todos os homens de diante dele. E Aminon disse a Tamar: Trazei o alimento à câmara, para que eu possa comer da tua mão. E Tamar tomou os bolos que ela havia feito e os trouxe à casa de Aminon, o seu irmão. E quando ela os trouxe para ele comer, ele a agarrou e disse a ela: Vem te deitar comigo, minha irmã. E ela respondeu: Não, meu irmão, não me forces, porque tal coisa não deve ser feita em Israel. Não faças esta loucura. E eu para onde farei ir a minha vergonha? E quanto a ti, serás como um dos loucos de Israel. Agora, portanto, rogo-te, fala com o rei, porque ele não me negará a ti. Todavia, ele não quis atentar à sua voz, mas, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Então Aminon odiou-a sobremaneira, de tal forma que o ódio com o qual a odiou foi maior do que o amor com que a amou. E Aminon disse a ela: Levanta-te e vai-te. E ela disse a ele: Não há motivo. Este mal de me despedires é maior do que o outro que me fizeste. Ele, porém, não quis atentar a ela. Então ele chamou o seu servo que lhe servia e disse: Retira agora esta mulher da minha presença e tranca a porta após ela. E ela trazia uma vestimenta de diversas cores sobre si, porque com tais túnicas eram vestidas as filhas do rei, que eram virgens. Então o seu servo a trouxe para fora e trancou a porta após ela. E Tamar pôs cinzas sobre a sua cabeça e rasgou a sua vestimenta de diversas cores que estava vestindo, e pôs sua mão sobre a cabeça e seguiu chorando. E Absalão, seu irmão, disse a ela: Aminon, teu irmão, esteve contigo? Mas segura agora a tua paz, minha irmã, ele é teu irmão. Não te turbes com esta coisa. Assim Tamar permaneceu desolada na casa do seu irmão Absalão. Mas quando o rei Davi ouviu todas estas coisas, ficou muito irado. E Absalão não falou
nem bem nem mal com o seu irmão Aminon, porque Absalão odiou Aminon, porquanto ele havia forçado sua irmã Tamar. E sucedeu depois de 2 anos completos que Absalão tinha tosqueadores de ovelhas em Baal-Azor, que fica ao lado de Efraim. E Absalão convidou todos os filhos do rei. E Absalão veio até o rei e disse: Agora que o teu servo tem tosqueadores de ovelhas, suplico-te que o rei e os seus servos venham com o teu servo. E o rei disse a Absalão: Não, filho meu, não iremos todos de uma vez, para que não te sejamos por peso. E ele insistiu. Todavia ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Se não, rogo-te, deixa que o meu irmão Aminon venha conosco. E o rei disse a ele: Por que ele deveria ir contigo? Absalão, porém, insistiu com ele, para que deixasse Aminon e todos os filhos do rei irem com ele. Ora, Absalão havia ordenado aos seus servos, dizendo: Marcai, pois, quando o coração de Aminon estiver alegre com vinho, e quando eu vos disser, feri Aminon, então matai-o. Não temais, não vou-lo ordenei eu? Sede corajosos e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Aminon segundo Absalão havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, a cada qual subiu sobre sua mula e fugiu. E sucedeu enquanto eles estavam no caminho, que chegaram novas a Davi, dizendo: Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles restou. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes e deitou-se sobre a terra, e todos os seus servos permaneceram junto com suas vestes rasgadas. E Jonadab, o filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não suponha o meu senhor que mataram todos os moços filhos do rei, porque somente Aminon está morto. Porquanto por convocação de Absalão foi isto determinado, desde o dia em que ele forçou sua irmã Tamar. Agora, portanto, não leve o meu senhor esta coisa ao seu coração, o pensar que todos os filhos do rei estão mortos, porque somente Aminon está morto. Mas Absalão fugiu, e o moço que mantinha a guarda levantou os seus olhos, e viu, e eis que vinham muitas pessoas pelo caminho da encosta à sua retaguarda. E Jonadab disse ao rei: Eis que vêm os filhos do rei, como disse o teu servo, assim o é. E sucedeu, tão logo ele terminou de falar, que chegaram os filhos do rei, e ergueram a sua voz, e choraram, e também o rei e todos os seus servos choraram muito amargamente. Então Absalão fugiu, e foi até Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi se lamentava pelo seu filho todos os dias. Então Absalão fugiu e foi até Gesur, e ali permaneceu 3 anos, e a alma do rei Davi ansiava em ir até Absalão, porque ele estava consolado acerca de Aminon, sabendo que ele estava morto. Amém.